E quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo. Olha, Paulo Calçade deu aula mais uma vez a respeito de Abel Ferreira. Você vai ver aí que o que o Calçade falou do Abel Ferreira. Mas antes, claro, aproveita e já dá o seu positivo para cima. E manda o seu comentário aí, Avante Calçade, se você também gostou desse comentário. Olha só o que ele falou. Acho que dentro de todo esse histórico, a gente tem esperança que isso aconteça. E dentro do perfil de elenco que o Palmeiras tem, acho que o Flaco Lopes é um cara que pode ser útil. Mas é por isso que o futebol brasileiro vende os garotos e contrata os jogadores de 30, 35 anos. Porque são caras que vêm prontos, mas não vêm com uma capacidade de jogar a quantidade de jogos que a gente tem na intensidade que a gente precisa. Mas são caras prontos. Aí a gente vende para quem tem a paciência de trabalhar os jovens. E um dia vai dar certo. Os nossos aqui precisam dar certo para ontem. Então logo a gente vende esses caras, que vão ser muito bem trabalhados, depois se surpreende, nossa, fulano lá fora, como está jogando. E o Palmeiras faz o contrário. Tanto que a média de idade hoje do Palmeiras... A média do Palmeiras era... Porque o Bragantino, o Red Bull, o time mais jovem do tem Brasil, uma média baixa. O Palmeiras também foi com essa média. Muito baixa. O Palmeiras hoje jogou mais jovem que o Bragantino. Motivos óbvios. Porque estava jogando Naves, Fabinho. Era o time reserva. Mas era inteiro reserva. Agora, qual é o time que vem com jovens, reservas e mostra essa organização? Então, mas eu acho que tem uma coisa aí importante que é, primeiro... Assim, o Abel, ele parece, até porque ele desde que chegou, acho que fez uma leitura muito boa de como funciona o futebol brasileiro. E fez críticas muito duras em relação ao futebol brasileiro. Muita gente se sentiu ofendida porque ele é um estrangeiro. Então aí eu acho que também tem aquele olhar de quem é esse gringo que chega assim falando do nosso futebol. Mas, assim, 80%, 90% das críticas que ele faz e ainda faz ao futebol brasileiro são absolutamente pertinentes. São problemas meio óbvios até, e que ele fala. E aí muita gente se incomoda com isso. Por entender quais são os problemas do futebol brasileiro e como as coisas funcionam, eu acho que ele também às vezes fala, cara, esse jogador aqui, eu não vou colocar ele em campo... Pode ser consciente, pode não ser consciente, mas assim, eu não vou colocar ele em campo por 6, 7 jogos. E aí, você tem de repente jogadores que desaparecem, que parecem completamente esquecidos pelo Abel e pela sua comissão técnica. Mas aí, para surpresa de muita gente, 2 meses depois, o cara volta num outro nível. Então, acho que o Zupac citou vários desses jogadores. Essa prática de, às vezes, afastar um pouco o cara num momento de turbulência, para permitir também que o cara passe a ter uma tranquilidade e possa voltar num outro momento, tem dado certo. Agora, se o Lopes vai ser ou não solução, eu não sei. Como disse o Zupac, não são 2 jogos e 2 gols na sequência que indicam isso. O que eu sei é que, pelo elenco que o Palmeiras tem hoje no seu setor ofensivo, ele vai ser absolutamente necessário. Ele precisa praticamente... Especialmente depois que o Henrique for embora, né? Porque ele vai ter que jogar mais mesmo. Eu acho que ele vai ser útil. Ele não precisa ser a solução, mas precisa contratar alguns jogadores, porque o Palmeiras não pode entrar nessa temporada ou jogar a temporada imaginando que o Flamengo não vai tirar o 80%, 90% do que seu elenco pode oferecer, o elenco flamenguista, e o Palmeiras precisa de jogadores em algumas posições mais decisivos para isso, e é muito difícil você contratar jogadores com o perfil que o Abel quer, mas precisa. Ele mesmo falou que está usando o estadual para fazer avaliações dos jogadores mais jovens. Acho que ele usa pouco jovens porque ele é tão competitivo que ele não quer perder nenhum jogo, ele não sacrifica vitórias em detrimento de você ter jogadores melhores no futuro. Então ele coloca os jogadores mais jovens de um jeito em que ele acha que ele vai continuar obtendo os resultados. E o terceiro ponto, o Palmeiras investe muito para manter os seus principais jogadores, manter o seu time principal. Sim. E aí acaba vendendo jogadores mais jovens, alguns muito bem vendidos, outros vale uma discussão, talvez essa seja a coisa mais discutível, como o Palmeiras usa a base no time de cima, né? Eu acho que essa é uma questão assim, mas tem muito a ver com o que o Abel faz. Eu entendo o que o Abel faz, e quando ele é bicampeão brasileiro, sem ter o melhor elenco nos pontos corridos, o que é quase impossível. É quase impossível você ganhar 2 campeonatos brasileiros seguidos sem você ter o melhor elenco do campeonato. E ganhar 2 Libertadores sem ter o melhor elenco,
fica difícil discutir com ele. ele. Os acertos nas dispensas dos jovens também são impressionantes. É isso. Porque mesmo aqueles jovens que todo mundo dizia, pô, mas vai liberar, como assim vai liberar esse, aquele? Tem vários nomes, né? Assim, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo surgiram juntos. Quem era a estrela dos três? Patrick. Era o Patrick de mais Paula. técnico no primeiro momento. Quem jogou? Danilo. E aí acho que conta muito aquilo, acho que foi o Calçade que falou, do perfil do jogador que ele quer ter, do perfil do jogador que ele, de como ele quer que os jogadores se comportem. Então, outros jovens, acho que não é só o Patrick de Paula, que também, só pra gente ser justo, porque senão fica aquela coisa, aquela pecha, aquela marca em cima de um jogador ainda... Tem Veron, Renan, jovem, Wesley. Agora, assim, hoje, de novo, gostei do Aníbal Moreno. Fez outro jogo bom, de intensidade muito alta. Sim, eu escalaria o Aníbal Moreno para marcar o Lucas Moura na Supercopa domingo. E aí sairia quem? O Richard Rios. O Richard Rios mesmo. Só você falou de críticas do Abel futebol brasileiro, as pessoas não pode falar mal, né? Isso aqui é uma maravilha, né? Então, os estaduais deixam a gente mentir. Não, mas eu lembrei, sabe de quem? De um cara aqui, ó. Acho que estava sentado nesse lugar aqui. Não nesta mesa, mas nessa posição do estúdio, Paul Bright. E numa cadeira. Uma cadeira. Evidentemente. Paul Breitner falou que o futebol brasileiro jogava um futebol, falando de seleção brasileira, antes de Copa 2014, jogava um futebol do passado. E ele colocou o dedo na ferida, falando do futebol brasileiro com conhecimento. Paul Bright. E gerou toda a reflexão também. Nossa, o pessoal, esse gringo e tal. Depois de 7-1, esqueceram o Paul Bright, né? A pancada foi tão forte. Mas o cara disse isso antes. Quer dizer, enxergando tudo isso. Né? Então é bom quando vem alguém e fala, para ver se alguém um dia acorda. A gente fala, não adianta. O cara que vem de fora e olha e vê tanta riqueza no futebol brasileiro, tanta beleza, mas também muita destruição, porque a destruição é sistemática pela cartolagem. Porque de federação, de CBF, o que está acontecendo no CBF virou um caso de polícia, realmente, né? Tudo que aconteceu lá. E o futebol brasileiro é assim, no dia a dia. Então, um dia a gente vai, quem sabe, conseguir arrumar. Vamos pegar carona na entrevista concedida hoje pelo técnico Abel Ferreira do Palmeiras e um trechinho do que disse ontem o Thiago Carpini do São Paulo, até para a gente já tentar dar uma projetada nesses minutos finais de linha de passe no que pode ser esse confronto do domingo pela Supercopa, os técnicos trocando elogios. O Abel, os números deles falam por si só. É um cara que eu admiro, respeito muito o trabalho dele, de toda a sua equipe técnica. Né? Criou-se até uma relação de uma certa amizade e respeito com a equipe técnica. A gente sempre trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com algumas pessoas que fazem parte do corpo técnico. Eu falei isso em outros momentos, eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a capacidade das pessoas. Eu acho que ele quebrou alguns paradigmas, né, pelo fato de ser estrangeiro. Eu acho que a gente tem que parar com isso, se é o estrangeiro, se é o brasileiro, as pessoas são competentes, elas vão se estabelecendo, a oportunidade para todos, e ele aproveitou as oportunidades e vem sendo um cara vitorioso. Não tenho dúvida que vai ser uma partida muito difícil. Tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu vou dizer. Ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele. Ele conhece, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim, ligamos não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero estar a abrir muito o jogo, não vou falar muito sobre isso. Domingo estamos ali os dois para ajudar os nossos clubes, não sou eu contra ninguém, é o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Muito bem, então o Thiago Carpini, muito lúcido, né, elogiando o Abel, e o Abel sincero também, dizendo, e obviamente o Carpini também conhece melhor o Abel do que o Abel o Carpini, porque o Carpini é um fenômeno mais recente. Existe uma explicação muito simples, se quem quiser agitar pode agitar, mas a explicação é simples e tranquila. O Abel estuda os adversários, todas as ações dos adversários. Então, todo treinador tem um perfil. Se você estudar, você sabe o perfil de alteração, como ele se manifesta e que soluções ele encontra para determinadas situações. Você, ao conhecer os treinadores e estudá-los, você sabe o perfil deles.
O Carpini não é um treinador que estava na pauta de confrontos do Abel. Logo, ele não conhece o Abel. A base de dados é mais... Claro, E no São Paulo a base de dados é de 3 jogos. Em contrapartida, o Carpini, especialmente para disputar as finais do Campeonato Paulista pelo Água Santa, deve ter se debruçado demais em cima do Palmeiras. E ele venceu o jogo da final. É o primeiro jogo da final, o Carpini venceu, né? E o próprio Carpini fala, olha, agora eu vou ter um outro tipo de material humano. Assim, enfrentei o Abel pela Inter de Limeira, ganhei. Enfrentei o Abel pelo Santo André, perdi. Enfrentei o Abel pelo Água Santa, ganhei e perdi. Mas a minha realidade era outra. Agora ele tem material humano para jogar e ganhar. E esses confrontos... O São Paulo tem todas as condições de ganhar do Palmeiras. Será frequente. Não é favorito e não dá para saber se vai. Mas que o São Paulo tem todas as condições de jogar melhor e vencer o Palmeiras no domingo, pela maneira que as coisas estão acontecendo no São Paulo, isso para mim está bem claro. Eu acho que o ponto mais vulnerável do São Paulo, pelos jogos do estadual até o momento, é a marcação da jogada aérea de bola parada, que é o ponto forte do Palmeiras. Fortíssimo. Então o São Paulo errou em todos os jogos, tomou gol assim, inclusive contra o Santo André em jogadas de bola parada, errou contra o Corinthians no primeiro tempo, também, sempre acontece pelo menos um lance, que alguém aparece livre para cabecear contra o Palmeiras. Contra o Corinthians assim também. Tomou contra o Corinthians assim também, então uma bola sobrou, que eu falo a cabeçada direto, né? Mas tem razão, perdeu mais uma bola por cima. É uma coisa séria para o São Paulo resolver contra o Palmeiras. O Palmeiras é muito forte nesse lance. Eu acho que tem uma coisa que é muito diferente da final. Está falando de um técnico com 11 finais e 7 títulos, o Abel, contra um técnico com uma decisão na carreira só. O São Paulo fez uma aposta num técnico jovem, pela situação do São Paulo hoje. O Palmeiras tem um técnico que era uma aposta quando chegou, mesmo com rodagem europeia, pequena, mas com rodagem europeia, já com alguma experiência. E agora é um técnico muito estabelecido. Porém, o elenco do São Paulo, quando ganha a Copa do Brasil, a maneira como o elenco conseguiu lidar com jogos grandes ano passado, foi algo elogiável. Esse elenco tirou o peso do jejum de títulos enorme e ganhou, como o professor Calçade adora dizer, uma casca para lidar com essas situações muito grande, muito grossa. Tá? Que o Palmeiras tem, que o Abel tem muito. Se tiver essa palavra saindo da minha boca, então, vai fazer, eu concordo com o Zupac. Não dá 100zão. Eu tô brincando. Não tem favorito no jogo, mas é óbvio que o Palmeiras, em princípio, está mais bem preparado para o jogo do que o São Paulo. Não, eu repito, não tem favorito, não tem surpresa se o São Paulo ganhar. A diferença existe, ela é favorável ao Palmeiras. O Palmeiras é um time muito mais acostumado do seu treinador aos jogadores com as decisões. O São Paulo tem jogadores muito acostumados com a decisão e um treinador que vai ser testado. E é um time hoje bem mais leve do que era antes, pelo que fez na Copa do Brasil. Muito mais confiante e tudo mais. E pelo tabu que quebrou na terça. Também, então, eu acho que é muito difícil quebrar esse tabu. Então, eu acho que esse é um ponto. O São Paulo foi, e o Caleri falou isso depois que acabou o jogo ontem. O São Paulo foi da Copa do Brasil para cá, derrubando barreiras que não se imaginava que o São Paulo fosse capaz de derrubar, pela frustração que nos últimos anos todos, inclusive esse time na final, não todo esse, mas boa parte desse time na final. Nem os jogadores acreditavam, ele falou que o Dorival fez eles acreditarem. Exato, e aí o São Paulo derrubou o Palmeiras na Copa do Brasil, São Paulo derrubou o Corinthians sendo perdido o primeiro jogo, São Paulo derrubou o Flamengo na Copa do Brasil, foi campeão. Chega agora, Brasil é enorme. Pois é, e chega agora e ganha do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, mesmo com o Corinthians em frangalhos, mas era algo que não conseguia. Então acho que São Paulo e Palmeiras, em diferentes escalas, conseguiram mostrar para os seus torcedores, e isso é fundamental, que os times são confiáveis. O palmeirense sabe que ele pode confiar no time e ele percebeu isso nos últimos anos. E nos últimos meses, o São Paulino chegou à conclusão que ele pode confiar nesses caras. Porque é um time confiável. Só para deixar claro que eu saio de pouquinho, só estou falando em tendências. É óbvio que pode chegar no hora do jogo e o Carpini, de repente, tem um acerto que o Abel não teve. É que a gente está falando do São Paulo, numa trajetória de São Paulo, como falou o Zupa, e com outro treinador. A gente não sabe, eu acho que o Carpini, a missão dele, a inicial é não atrapalhar o que está rolando lá. Se qualquer treinador, quando chega, é não piorar. E o São Paulo estava no nível o mais alto dos últimos tempos. Não é que é uma equipe extraordinária, mas é uma equipe que venceu, voltou a vencer. Então como eu posso... E não é, ele é jovem, mas não precisa, ninguém precisa deixar a sua assinatura no time. Até porque a assinatura ele já deixa com a quebra do jejum. Bruno Lage que o diga, né? Pegou o Botafogo e quis assinar tudo. Exato. Se ele nesse momento for o cara da manutenção, já é um trabalho enorme. Não, e o peso dele, assim, acho que a gente fala da primeira fase estadual, mas eu acho que
o resultado de ontem tem um peso muito grande, positivo para o Carpini, tira também uma pressão, uma coisa que ele poderia ter, porque a gente sabe como as coisas funcionam. Se ele perde do Corinthians, ou mesmo não vence do Corinthians nesse contexto e nessa situação que o Corinthians tem, e aí perde a Supercopa, não é que ele vai ser demitido e não é que vão começar a falar sobre demissão. Mas a gente sabe como as coisas funcionam. Esse Carpini, esse Carpini talvez não tenha o peso. É muito jovem ainda para um time como o São Paulo. Então, assim, ele conseguiu um resultado importante. Ele tem um time que já vem de uma boa temporada e de bons momentos, sobretudo nos jogos grandes. Acho que mais no campeonato do que no Campeonato Brasileiro, nos grandes momentos. Ele ganha peças importantes, então a gente... Ele encaixa Lucas, Luciano e Caleri juntos. Então, e aí eu ia até entrar nesse ponto, olhando para domingo. E ele tem, talvez, hoje, ofensivamente... Eu não jogaria com talvez jogadores com maior capacidade de decisão do que o Palmeiras tem. Se o Palmeiras tivesse o Endrick... Individualmente, sim. Exato, individualmente. Lucas... Você olha para o quarteto com Lucas, Luciano, o Rato e o Caleri, é um quarteto de jogadores que resolvem jogos grandes. O Palmeiras tem um Veiga absolutamente indiscutível e está lutando, e lutou, e acho que encontrou o Abel, não quer dizer que estejam, mas estava lutando até ontem, ou até hoje, para definir qual vai ser a sua dupla de ataque. O Abel amaria ter o Wellington Rato no Palmeiras. O Wellington Rato seria titular do Palmeiras, é o tipo de jogador que o Abel adora. Por isso que foi buscar o Caio Paulista, que é um jogador de estilo semelhante. E tem uma outra coisa que eu acho que o peso do jogo para o São Paulo, depois de ganhar do Corinthians, eu concordo com você, Jean, é óbvio que ganhar do Palmeiras é muito importante. O Caleri fala, inclusive, depois do jogo, em mudar o patamar do time da temporada, em pesar favoravelmente isso na temporada. Mas se o São Paulo for derrotado, fazendo um grande jogo, um jogo competitivo, não é legal, vão reclamar, mas no fundo vão entender. Se não tiver alguma alteração muito errada. Ou então a derrota pesa menos para o São Paulo que para o Palmeiras. Depende de como ela for. Esse jogo. Depende de como ela for, óbvio. Falando de jogo equilibrado. Sim. Pesa menos. E a vitória, por mais que seja muito boa para o Palmeiras... Por que pesaria para o Palmeiras? Não entendo. Isso também não entendo. Porque o Palmeiras é o time a ser vencido. Eu acho que pesa menos para o São Paulo do que pesaria em outras condições. Agora eu não acho que a comparação com o Palmeiras... E evidentemente a vitória traz um impacto maior para o São Paulo. Eu também acho. Nesse momento sim. Claro. Sim. Mas o Abel poupou todo mundo hoje, tá? É óbvio, por isso mesmo. E tem que poupar. Pesa muito pro Palmeiras. Se o Palmeiras perder, pesa pra caramba. Então eu acho que a derrota pesa um pouco mais pro Palmeiras do que pro São Paulo. Porque o São Paulo é a pedra no sapato do Palmeiras desde o Crespo. É o time que melhor enfrenta. Não é só agora. É o time que melhor enfrenta o Palmeiras, é o São Paulo. Ele vem... É engraçado, né? Porque virou uma coisa da rivalidade. Mas é o time que mais leva problemas para o São Paulo com versões de treinadores diferentes. Não é só um treinador. Então, assim, é o campeão brasileiro. E também quer vencer, cara. O Palmeiras não vai com o pé mole, o Palmeiras não vai, tá tudo bem. E o São Paulo, São Paulo vai mais leve. O fato de ir mais leve não é que com menos responsabilidade, mas o São Paulo pode estar muito mais tranquilo para fazer um jogo melhor do que se tivesse, não tenho dúvida disso, se tivesse perdido para o Corinthians. Chega com uma tensão nesse jogo. Concordo. Agora ele chega sem a tensão, mas não é menos competitivo porque não tem a tensão. E vão para o campo na final. Para os dois times. A vitória épica de virada na Copa do Brasil do São Paulo e o 5-0 do Palmeiras contra o São Paulo. Sim. Paulo Calçade arrebentando de novo a boca do balão, dando aula na ESPN a respeito do Palmeiras, de Abel Ferreira. E você, concorda com ele? A CBF é caso de polícia no Brasil? Segundo ele, praticamente virou um caso de polícia. E as críticas do Abel Ferreira aí para melhorar, e muita gente ainda querendo detonar o Abel Ferreira. Não é verdade, craque Neto? Muito bem, deixa o seu comentário aí, manda o seu avante. Deixa o seu like, não pode esquecer, hein? Olha o videozinho aqui te chamando para clicar, hein? Tem outro aqui também, ó. Danadinho aí, esperando o seu clique para que você continue com a gente aí. Avante, palestra.